Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria. No Espaço Livre de hoje, nós vamos entrevistar o cônego Simão Cirineu Ferreira, que ele é reitor da paróquia de São Francisco de Paula e Nossa Senhora de Fátima, aqui de Ouro Fino. O senhor veio junto com os vigários Arquímedes Carvalho de Andrade e Marco Antônio dos Santos. Seja bem-vindo, obrigada pela presença. Boa tarde, Gabriele, obrigado aí pelo convite para poder hoje conversar com você e com os ouvintes da Rádio Difusora Ouro Fino. Padre, o senhor veio substituindo o cônego Mauro Moraes, correto? Isso. O senhor teve tempo de conversar com ele? Ele já te passou algumas dicas aqui sobre Ouro Fino, sobre os fiéis, como que funciona a paróquia? Na verdade, é muito interessante a sua pergunta, né? Quando a gente é ordenado padre, nós fazemos aí um propósito, um voto de obediência de ajudar a igreja naquela arquidiocese. Então, assim, eu já tinha um conhecimento da cidade de Ouro Fino, não da paróquia. Claro, tive outras oportunidades de até celebrar aqui no santuário. Por um tempo eu trabalhei no santuário da Medalha Milagrosa em Monte Sião, fazia parte aqui do mesmo setor, faz parte, né, do mesmo setor pastoral aqui em Mogi. Porém, com relação à sua pergunta sobre essa transferência minha para cá e do cônego Mauro, então nós tivemos no final do ano passado, o nosso arcebispo, em nome da igreja, fez esse pedido para que eu assumisse aqui, a partir de fevereiro, a paróquia e aqui o santuário, e fez o mesmo pedido para o cônego Mauro. Então, na verdade, nós tivemos a oportunidade de um visitar o outro, conhecer um pouco, né, a realidade dos encaminhamentos da paróquia. Mas é claro que esse conhecimento, ele é vivencial, ele é experiencial, na medida que nós vamos vivendo, né? Eu sou padre, ele também é padre, os outros padres que aqui trabalharam, então nós vamos fazendo a experiência junto com o povo, celebrando, vivendo a vida daquela comunidade. Então, nós temos aí o costume na diocese de ficar por volta de 6, 8 ou 10 anos em cada paróquia, né? Então, depois de 10 anos, o bispo me pediu para vir para cá. Então, geralmente, o período que você fica é num período de 6 a 10 anos e essas transferências, elas ocorrem de forma natural dentro da igreja, né? E o senhor veio de Andradas, né, da paróquia de São Sebastião. Percebeu aí muitas diferenças de Ouro Fino para Andradas? O que achou das cidades parecidas, do pessoal? Então, o povo nosso aqui do sul de Minas tem muitas características semelhantes, né? Andradas e Ouro Fino são cidades que têm mais de uma paróquia, né? Andradas tem 2 paróquias, aqui também tem até 3, né? Se contando aí o distrito de Crisólia. E a realidade cultural, a realidade profissional e a realidade de fé do nosso povo, ela é semelhante. Então é claro que algumas coisas nós vamos ainda conhecer aqui, mas já dá para perceber assim, que o povo aqui, assim como em outros lugares da nossa diocese, é um povo acolhedor, é um povo fiel, é um povo de fé, é um povo piedoso. Então a nossa participação, a gente percebe, é a boa participação do povo, as lideranças são atuantes. Então isso para nós ajuda, soma, né? Porque o padre não faz os trabalhos sozinhos, nós fazemos com a ajuda dos religiosos, religiosas, dos cristãos leigos e leigas, dos catequistas, de todas as pessoas, porque na igreja todas as pessoas são importantes e têm carisma, têm dons. O dom não é da pessoa, é presente de Deus, é um carisma que Deus que dá. Cônego, conta um pouquinho da sua história pra gente, fala um pouquinho por que o senhor escolheu seguir essa vocação, né? E por onde passou até chegar na nossa cidade. Que bom, Gabriela. Eu nasci numa família cristã, católica, lá em Poço Fundo, que por sinal também tem como padroeiro São Francisco de Paula. E lá em Poço Fundo, minha família é uma família católica, meu pai era vicentino, ajudava na igreja como ministro, como acompanhava bastante o serviço da igreja, da paróquia lá, auxiliava o padre nos conselhos, né? O padre era muito amigo da minha família e minha mãe também fazia parte do apostolado da oração. Então isso também marcou a minha infância. Eu tive outros primos que também entraram para o seminário e quando criança já tinha esse ideal, o sonho de ser padre. Me encantava em ler a Bíblia,
em colecionar imagens de santos e tudo mais. Então, eu me via, né, como um padre no futuro, apesar de todos os desafios imagináveis, né, para chegar até lá. Mas em 1982, eu entrei para o seminário de Pouso Alegre, fiz os cursos, né, de ensino médio, filosofia, depois fui para Taubaté, fiz teologia, estudei também algum tempo em São Paulo, fazendo uma especialização na área de teologia pastoral, e eu tenho comigo assim que a vocação é um mistério, é Deus que vai apontando e a gente vai correspondendo, apesar dos nossos limites, mas eu sinto alegria de ser padre e de poder ser padre junto com os colegas padres que estão na Arquidiocese de Pouso Alegre, também com o povo de Deus que vive aqui nessa realidade do sul de Minas. Como você sabe, né, também tem missionários que partem para a África, para outros lugares, né, tão necessários aí a presença da igreja. Mas, voltando a essa questão, eu já tenho quase 27 anos de padre, trabalhei por um tempo em Cambuí, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, senador Amaral, na época estava junto. Por 8 anos eu trabalhei no seminário em Pouso Alegre, sendo promotor vocacional, reitor do seminário, professor, né, ali junto com os seminaristas. 6 anos no Santuário da Medalha Milagrosa em Monte Sião, 10 anos em Andradas, e estou chegando aqui em Ouro Fino com boa vontade, desejo de servir a Deus e servir o povo. E o que o senhor planeja desenvolver em Ouro Fino? A gente está nessa época da campanha da fraternidade, da quaresma. O que é, como padre, o tema fome da campanha da fraternidade? O senhor viu muito nas outras cidades, em Ouro Fino já deu para perceber como que funciona, como que a população está dividida? Olha, a campanha da fraternidade ela é necessária e a igreja faz isso como um gesto concreto. O tempo da quaresma é um tempo de conversão. Todos nós somos chamados a rezar mais, fazer penitência e também ser mais caridoso, praticar a esmola. Não é sair dando um trocado para o outro, não. É partilhar aquilo que Deus nos deu. Nós não somos donos de nada, né? Nós somos administradores. E se nós temos uma casa, se nós temos o que comer e o nosso irmão, a nossa irmã passa fome, não tem onde dormir, não tem o que vestir, feliz daquele que é solidário, que se compadece com aquele que passa necessidade e partilha, porque vai ser recompensado por Deus. Então, a Sagrada Escritura cita muitos exemplos de que nós devemos ser fraternos, não só na palavra, mas no gesto, na atitude. Então, quando se fala de campanha, é para reforçar. Campanha da fraternidade durante a quaresma é para dizer que a fraternidade precisa ser vivida, não só pensada, mas ela precisa ser vivida com as mãos e com o coração e com a inteligência. A realidade da fome, talvez aqui na nossa região, por ser uma região promissora, não tenha tantas. Claro que nós sabemos que tem insegurança alimentar. Sim. Aqui tem moradores de rua. As nossas cidades pequenas têm pessoas que vivem aí pedindo no semáforo, vendendo bala ou então fazendo malabares para poder ganhar um trocado. São pessoas que não têm acesso a proteínas, as verduras, legumes que são necessários. Uma alimentação balanceada que todo médico, todo nutricionista vai indicar para a pessoa. Então, a pessoa que não consegue ter uma alimentação regular, balanceada, ela vai ser prejudicada na sua saúde. Mas nós temos realidades no Brasil de pessoas que não têm o que comer hoje, não sabem se vai ter o que comer amanhã, que passa fome mesmo. Como nós vimos aí os índios Yanomamis, desnutridos, e a morte acontecendo por falta de alimentos, por causa da ganância. Onde tem ganância, falta fraternidade. Então, é um pecado que a gente chama de social. Toda a sociedade é chamada a superar a questão da fome. Nós superamos a questão da fome não é através de dinheiro só, através também da partilha. Saiu uma pesquisa, um relatório semana passada, que se gastou 3 vezes mais para manter a guerra da Ucrânia com a Rússia do que para matar a fome de crianças na África. Então, assim, é vontade política, é opção
por fraternidade. Todos nós sabemos que a guerra só traz mais consequências de morte, tristeza e fome. E, no entanto, a humanidade, a sociedade atual é uma contradição. Depois da pandemia, os chefes de Estado investir tanto dinheiro em arma, em guerra, e não se atentar para essa questão da fraternidade, da partilha. E é um trabalho em conjunto, né? Isso. Acontecer com toda a sociedade. Toda a sociedade. É claro que a igreja, graças a Deus, nossas comunidades têm essa sensibilidade, mas a igreja tem uma missão profética. Então, se um cristão católico acredita que é possível partilhar do pouco que ele tem, o pouco partilhado se torna muito com Deus, né? Então, ele vai partilhar na igreja, ele vai partilhar no dízimo, ele vai partilhar na família dele. E as pessoas não precisam só de comida, de pão. As pessoas precisam de atenção, as pessoas precisam de carinho. Imagina um pai e uma mãe que não tem compreensão de partilha. Então, serão egoístas e vão criar filhos mais egoístas ainda. Então, a compreensão, a educação para a partilha, para a fraternidade, ela é geradora de alegria. A alegria da partilha enche, né, a vida, o coração da pessoa, tanto de quem partilha quanto de quem recebe aquela partilha. No dia 8, né, de março, né, é uma data muito significativa aqui, porque a paróquia está celebrando 274 anos muito de história, né? E o padroeiro de Ouro Fino tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo na campanha da fraternidade. Sim. São Francisco de Paula, ele foi um seguidor de São Francisco de Assis. Ele queria viver o amor a Deus, o amor aos pobres, na simplicidade, na humildade. Oxalá todos nós tenhamos esse ideal, né, de ser fraterno, de ser humilde e de servir a Deus na pessoa do outro, sobretudo dos últimos, né? Então, para nós estarmos aqui nessa data é algo muito significativo. E nós estamos propondo aqui também, ao celebrarmos aí os 274 anos da história da paróquia São Francisco de Paula, que se tornou aqui a igreja pela sua beleza e pela participação do povo, um santuário também dedicado a Nossa Senhora de Fátima. Nós vamos estar dedicando todo dia 2 de cada mês ao padroeiro de Ouro Fino, que São Francisco de Paula é padroeiro de toda a cidade. Sim. Então, vamos dedicar esse dia, tendo uma missa votiva, convidando as pastorais, os movimentos, os ministérios, convidando também as escolas, né? Nós queremos lançar a semente da Boa Nova também nas escolas, nos espaços públicos, em toda a cidade. Nós queremos evangelizar a cidade, juntamente com a paróquia Santo Antônio, juntamente com a paróquia Nossa Senhora da Piedade de Crisólia, também aqui estamos muito perto de Inconfidentes, fazendo esse trabalho em conjunto aqui de evangelização, levando aí a mensagem da campanha da fraternidade, levando também a devoção, nosso povo, a honrar o padroeiro da cidade, que é São Francisco de Paula, como também Santo Antônio foi um seguidor de São Francisco de Assis. Nosso tempo está acabando, Cônego. Eu queria deixar esse momento aberto para você. Quiser mandar uma mensagem aí para os nossos ouvintes, para os fiéis que estão nos ouvindo. Então, Gabriele, obrigado a você também, a Rádio Difusora Ouro Fino, por essa oportunidade, e a todos aqueles que nos acompanham. Então, aqui a minha mensagem é de esperança, é de desejo de paz e desejo que todos possam fazer uma boa caminhada na Quaresma, participando das missas, participando da procissão da penitência, que nós fazemos toda sexta-feira, às 5h30 da manhã. Nós vamos ter, a partir deste mês, agora que estamos iniciando, as missas às 19h30, para facilitar a participação de quem trabalha no nosso santuário. Teremos a missa sempre às quartas-feiras à tarde, mas vamos ter às 3h da tarde, com a missa, com as bênçãos próprias, mas a missa à noite para facilitar a presença do povo. Também, em nome do Padre Arquimedes, do Padre Marco Antônio, nós estamos aqui para evangelizar. Não tem outro objetivo. Um padre assume uma paróquia a serviço da igreja e a serviço da evangelização. Nós queremos caminhar juntos. Desde já nós agradecemos imensamente
a acolhida, a compreensão, o carinho que nós já recebemos do povo aqui de Ouro Fino, e queremos contar aí com a ajuda, também com a paciência, com a compreensão de todo o povo. E também dizer que nós estamos à disposição, não tenha receio de se aproximar de nós, de nos convidar para ir dar uma benção na casa, para benzer seu carro, para benzer seu animal. Nós vamos ter o dia específico de benzer os animais, aqui é uma paróquia de São Francisco. Vamos também visitar as famílias, os doentes, também queremos estar presente nas horas alegres do povo, mas também nas horas tristes, seja nos velórios, seja no hospital, nas doenças, nos momentos de dificuldade. Estamos à disposição para servir, né, a exemplo do próprio Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Isso mesmo. Muito obrigada pela presença, pároco. Eu te agradeço e te convido a voltar sempre que quiser aí com novidades da paróquia.